Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 30º episódio do podcast, que tem como tema o estado da arte da aplicação das dimensões ISD e o que revela a pesquisa IRIS sobre práticas sustentáveis nas organizações. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas podemos falar aqui no ASG, falarmos em português, as letras A, Ambiental, S, Social e G, Governança, porque o entendimento será muito melhor. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, que é o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrados pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar a nossa especial convidada, Ana Carolina David, gerente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da ISA-CETEP. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. É um prazer estar com você aqui. Bacana a gente poder iniciar esse Diálogos ISD, que vai ser um episódio diferente hoje. Nós vamos estar aqui debatendo junto com você, mas ao mesmo tempo vamos ter a oportunidade de apresentarmos os resultados da pesquisa sobre ISD e práticas sustentáveis que o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental divulga todos os anos. E é bacana a gente, só para dar um início geral, né, entender e dialogar com os nossos telespectadores, ouvintes que nos acompanham, o estado da arte da sustentabilidade, né? A gente tem acompanhado o que as grandes organizações têm feito, tem acompanhado o que os grandes líderes mundiais, nas conferências mundiais, nas COPs, nos eventos das cúpulas, debatem a respeito da questão climática, e é esse talvez um ponto importante para a gente iniciar, né? Se formos fazer uma referência há quanto tempo se fala no mundo e no Brasil sobre as questões da sustentabilidade, responsabilidade socioambiental,
havia, em geral, uma dificuldade de entendimento pelas pessoas, pelos cidadãos, pelos coletivos, e as empresas tomando decisões e desenvolvendo ações, se caracterizando com uma postura referenciada a respeito desse tema. Mas eu, que tenho muita relação com o poder público, ainda vendo o poder público um pouco não participativo nessas questões. Hoje, a situação é outra. E é tão fácil, é só pegar ontem as matérias de todos os jornais, sejam impressos ou televisivos, que falam dos impactos das mudanças climáticas, os eventos extremos ocorrendo desde lá no deserto da Nevada, nos Estados Unidos, passando pela Flórida, indo para a Espanha, um problema enorme, e passando pelo nosso país, lá no Rio Grande do Sul, um ciclone devastando um temporal absoluto em várias regiões do mundo. Isso impacta as pessoas. E aí as pessoas parece que começam a ter um clique, né? Então talvez esse seja o ponto central da gente perceber o enorme papel que cada um de nós, enquanto cidadãos, temos para influenciar e transformar as pessoas que têm dificuldade de aderirem e se sensibilizar a essas práticas. E o papel da empresa é fundamental nisso. Ela dialoga com várias partes, interna e externamente, e ao mesmo tempo tem um poder de sensibilizar e conscientizar, porque ela vive o mercado, né? E é sob essa ótica que a gente vai um pouco debater com você. Mas antes disso, Ana, eu queria que você se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e como gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da ESA-CETEP. Seja muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui. Perfeito, Lívio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você novamente, discutindo esse assunto que, como você mesmo disse, ele é apaixonante e extremamente desafiador, não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Um tema complexo, né, que demanda essa articulação e todo mundo trabalhando junto em prol dos mesmos objetivos. Bom, eu atuo há 20 anos em organizações, construí minha carreira aí passando pela área de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais, em indústrias e empresas de bens de capital. Sou formada em comunicação social, fiz MBA, né, com especialização em estratégia pela GV e concluí recentemente o mestrado em comportamento do consumidor na SPM. Eu sempre fui apaixonada por iniciativas de responsabilidade social, como você bem disse, né? Acho que os departamentos antigamente tinham muito essa questão da responsabilidade social, mas foi de fato quando eu ingressei no setor de energia que eu comecei a trabalhar com essa agenda de uma maneira mais integrada e mais estratégica. Eu atuo na ESA-CETEP, que é uma empresa de transmissão de energia, está no centro da transição energética, que é um dos elementos aí fundamentais para que a gente possa combater as mudanças climáticas, né? Então, desde que eu ingressei na companhia, essa agenda ela tomou uma parte muito relevante da minha trajetória profissional. E eu costumo dizer assim, o pessoal fala, você é responsável pela área de sustentabilidade. Eu falo, não sou responsável. É uma agenda muito complexa para uma pessoa só ser responsável. Então, o que a gente tenta atuar dentro da companhia, todos nós somos responsáveis. Desde daquele profissional que está em campo, fazendo a manutenção no equipamento, até a alta liderança. Então, acho que o grande objetivo da área de sustentabilidade, da qual eu coordeno e sim sou responsável, é poder fazer com que esse tema permeie toda a organização e todos se sintam responsáveis por ele, né? Então, é um grande prazer poder atuar e estar aqui com você novamente. Bacana, Carolina. E a gente pode perceber o seguinte, a área e as ações sustentáveis da empresa, elas são transversais. Exatamente. Elas permeiam todas as áreas da empresa. E ter esse domínio do conceito e, ao mesmo tempo, as pessoas se sentirem engajadas no processo é que vai dar um alento, um fortalecimento, uma robustez aos trabalhos que a empresa desenvolver, né? Quanto mais o seu corpo funcional, quanto mais os seus agentes internos e externos entenderem o papel da empresa sobre práticas sustentáveis, mais vigor ela terá, mais condições ela poderá interpor para que as questões que ela
praticamente impacta sejam aderentes e positivas, né? Então, sustentabilidade não pode ser o tema daquele departamento, né? Tem aquele departamento que cuida de economia circular, ou cuida de ações de voluntariado. Eu acho que ele é um agente transmissor, né? Exato. Que faz as coisas correrem dentro da empresa. E só para o nosso público entender, já que você faz parte de uma tipologia de empresa que nem sempre as pessoas percebem, o que existe, né, dentro do contexto da energia é a geração de energia que passa pelos cabos que vão até as linhas de transmissão e das linhas de transmissão vão para a distribuição para chegar nos nossos lares, no comércio, nas indústrias, né? Exatamente. Então, a área de transmissão, vamos dizer assim, ela é a área meio de todo o processo de energia, né? De entrega de energia, que, como eu disse, começa na geração, passa pela transmissão e chega ao final na distribuição, né? Muito bom. Muito bom. Muito bem. Nós vamos começar hoje é um dia especial, viu, Ana Carolina? Porque nós temos aqui o resultado da nossa 15ª pesquisa, nossa 15ª edição da Pesquisa Nacional sobre Práticas Sustentáveis e Aplicação das Dimensões ESG nas Organizações. Esta pesquisa é feita pelo IRIS, que é o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, que é a entidade que eu coordeno, e que há muitos anos a gente atua nessa área e resolvemos sistematicamente promover uma avaliação do mercado, chamando as empresas para que elas possam nos indicar quais os caminhos que elas estão tomando, e essa pesquisa serve mesmo como um roteiro, como um viés interpretativo das boas práticas, e as empresas usam muito para avaliar suas dimensões. Então, só para que o nosso público possa ter essa informação, a amostra, o universo das empresas pesquisadas foram de 6.975 empresas. O retorno foi de 1.138 empresas, a gente teve um retorno expressivo de 16,5% de empresas respondentes. A abrangência das empresas estão na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, portanto a gente é uma abrangência nacional. A fonte é o nosso cadastro da ADVB e do Instituto de Responsabilidade Socioambiental e de demais entidades empresariais que são parceiras das nossas entidades. O perfil das empresas e das organizações respondentes seguiu a seguinte ordem: empresas de grande porte, 33%, empresas de médio porte, 56%, empresas de pequeno porte, 11%. E do percentual da grande e médio porte, a gente teve 4% e 2%, respectivamente, de empresas públicas, em nível municipal, estadual e federal. Então, esta análise foi feita, essa pesquisa foi endereçada agora no mês de julho. Recebemos as respostas durante o mês de agosto. Tabuladas as respostas, hoje a gente vai ter a oportunidade de digerir essas respostas e, ao mesmo tempo, debater aqui juntos. Ana. Muito bacana. Junto com você, tá bom? Ana, eu vou agora introduzir mais uma pergunta a você. Na sua opinião, as empresas, no que tange as dimensões ESG, acabam priorizando mais qual das letras, né? O I, o E, o environment, o ambiental, o S do social, o G da governança, no seu dia organizacional? Quer dizer, como é que você, pelo teu embasamento sobre esse tema, enxerga isso? E como a ISA-CETEP se posiciona nessa questão? A hora que você enxerga os 3 pilares, como é que a ISA-CETEP está nessa dimensão? Bacana. Eu acho que quando a gente pergunta para alguém, né, para alguém que está nos assistindo, quando a pessoa pensa em sustentabilidade, quando você pensa em sustentabilidade ou ESG, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Poderia apostar aí que a maioria das pessoas vai dizer preservação ao meio ambiente, né? Mudanças climáticas. Essa é uma pesquisa recente, a Consumer Index, ESG Index, que perguntou qual é o atributo, né? Qual das 3 letrinhas aí o consumidor leva em consideração na hora de se relacionar com uma marca. E aí a grande maioria
identifica o pilar ambiental como sendo o mais relevante. Isso porque, como você bem mencionou, Lívio, no começo, essas discussões sobre economia circular, proteção ao meio ambiente, elas já estão um pouco mais maduras na sociedade, né? Não é algo novo. Muito antes desse acrônimo surgir, esse tema ambiental ele já vem sendo amplamente discutido na sociedade e acaba sendo priorizado pelas empresas desde então. Na ISACETEP, quando a gente olha para o nosso posicionamento, a gente tem uma abordagem integrada sobre esses 3 eixos de atuação, mas a gente parte sempre da governança. A gente entende que a governança é o princípio mínimo. Eu até brinco, né, senão a gente nem brinca. O ESG deveria ser o GIS, né? É isso. Deveria começar pela sigla G, né? É isso, né? Acho que falando aqui como uma empresa de capital aberto, né? Quem nos conhece sabe que estamos na Bolsa, TRPL4. Então, a gente tem, assim, adota os princípios mais altos no sentido da governança, de transparência e muito no conceito de ser antes de parecer. Eu acho que esse é o principal, né? A clareza da forma como a gente divulga as nossas informações, na forma como a gente promove um ambiente ético, né? A questão do compliance, integridade. Eu acho que tudo isso... permeia os padrões que a gente implementa. Acho que a governança, eu digo assim, que ela não são nem 3 eixos, ela é a base. Quando a gente olha para os outros 2 pilares, que é o ambiental e social, acho que na ISACETEP também a gente seguiu um pouco esse modelo da sociedade, a gente está muito mais maduro na parte ambiental. Acho que muito antes do ESG entrar no jogo, a gente já tinha programas muito robustos ambientais, não, né, indo muito além do licenciamento, que é o que a gente fala, que é aquilo, né, que a gente sabe que é o obrigatório, que deve ser feito e tem que ser feito com a maior diligência possível, mas criando programas amplos. Então, desde 2019, por exemplo, a gente tem metas muito claras de descarbonização, essa meta atrelada a bônus da liderança. Esse ano a gente implantou essas metas para todos os cargos operacionais, de redução de combustível, redução de perda de gás SF6, que é um dos principais pontos que a gente vem trabalhando bastante. Então, a gente tem uma robustez para reduzir impacto negativo que nossa operação possa vir causar, que eu acho que esse é o nosso principal. A gente acorda e vai dormir todo dia pensando em como fazer isso, mas também como gerar impacto positivo na sociedade. Então, a gente, em 2017, nós criamos o programa Conexão Jaguar, por exemplo, que visa a preservar o meio ambiente, o habitat da onça-pintada em todo o corredor. Você sabe que eu até pensei que você vinha com um exemplar da onça-pintada hoje aqui? Adoraria. Então, é o nosso grande programa Bandeira. Esse projeto é maravilhoso e desde 2017 a gente vem trabalhando hoje com 9 projetos já implementados na América Latina, ou seja, fazendo com que a floresta valha mais em pé do que deitada no caminhão. Promovendo a geração de crédito de carbono. Então, a gente vem trabalhando nisso. Então, a parte ambiental muito sólida dentro da companhia como um todo e todo mundo muito engajado com isso. Semana passada, a gente estava num congresso e os nossos colaboradores, no congresso interno, os nossos colaboradores apresentando tecnologias sobre como reduzir a emissão de CO2, né? Então, o técnico de campo mostrando como ele pode fazer isso no seu dia a dia. Então, um exemplo brilhante. Na área social, a gente tem outros 3 pilares, são 3 focos. Acho que primeiro, saúde e segurança. Não tem como a gente falar de fazer algo pela sociedade se dentro... inclusive, para o tipo de negócio que a CETEP atua. Entende? Fundamental. Então, não adianta a gente falar só de promover a sociedade. Eu tenho que fazer com que as pessoas que trabalham ou diretamente ou indiretamente para a companhia possam voltar para casa da mesma forma que saíram, né? Em segurança. Então, esse é o nosso grande objetivo, diversidade e inclusão. A gente tem uma meta dentro da companhia de que a ISACETEP possa refletir a representatividade da sociedade brasileira, né? As mulheres hoje são mais 50% da sociedade, os negros são mais 50% da sociedade. E em 2020, quando a gente olhou para dentro da empresa, poxa, essa diversidade não está muito bem representada. Então, hoje, diversidade e inclusão é sim uma meta estratégica da companhia. E até 2030 a gente quer virar esse jogo e já estamos virando esse jogo. Trimestralmente a gente reporta esses dados ao mercado, a gente está melhorando muito a partir das nossas ações afirmativas. E o terceiro eixo é a questão da educação, né? Muito conectado com os ODS, né? O ODS 4, de educação inclusiva, de que forma a gente entende que a educação é o melhor instrumento para reduzir a desigualdade social. Então, a gente tem o nosso programa Conexões para o Desenvolvimento,
Mas eu confesso que aqui ainda é onde a gente tem os nossos maiores desafios, né? Como fazer programas de impacto, de fato, onde a gente veja uma mudança em longo prazo, que eu acho que é isso que a sociedade precisa. Então, fazendo isso dentro da empresa, mas também para a nossa cadeia de valor, né? Como eu faço com que a segurança, a diversidade e a inclusão e a educação inclusiva também possa permear toda a nossa cadeia de valor, que eu acho que é nesse momento que nós estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais essa conexão com os nossos parceiros e terceiros. Bacana. Eu estava aqui pensando, né, refletindo um pouco tudo que você está falando, Ana, e que reflete um pouquinho até a percepção das pessoas, né? Por que há uma certa convergência para as questões ambientais? Porque, na verdade, a questão ambiental, ela é um pouco mais percebida. Tangível. Ela está mais à frente das pessoas. Vou citar. Nós, no início da década de 80, especialmente, quando o Brasil teve um boom econômico, década de 70, o que mais se via era as chaminés, a poluição das chaminés, né? A poluição dos carros. Isso todo mundo percebia. Você andava na rua, via histórico de Cubatão, que era uma zona de grandes indústrias químicas, petrolíferas, e que aquilo era impossível conviver, né? Então, a CETESB, aqui em São Paulo especialmente, atuou muito nessa dimensão no sentido de minimizar os problemas de poluição através de tecnologia, novos equipamentos. Então, isso era algo que a população percebia. Ao mesmo tempo, a questão do desmatamento, né? Hoje aqui tinha um bosque, ou tinha uma floresta, agora não tem mais. Hoje não mais. Cadê? Então, era muito mais tangível, como você mesmo comentou. Então, a questão ambiental, ela tem essa formulação histórica já, né? E sem dizer que a governança, especialmente, ela é muito internalizada dentro da empresa, né? Então, as pessoas que estão fora não conseguem identificar, salvo alguma outra operação, mas a governança é a gestão pura, né? Dentro da empresa. O social, você tem o interno e você tem as ações externas. E aí pode refletir um pouco mais também a percepção. Mas esse é o estágio mesmo, né? São todas essas correntes que faz parte da faz jornada. Parte da jornada. Da jornada, exato. Muito legal. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o comentário sobre algumas respostas já da nossa pesquisa. Vou fazer alguma interpretação e, ao mesmo tempo, Ana Carolina, você pode realçar isso. Então, o que a gente identificou nessas respostas das empresas? Que 97,3%, esse é um dado muito relevante, das organizações pesquisadas têm a sustentabilidade integrada à sua visão estratégica. Essa resposta Excelente. nos é uma nota fantástica, mas a gente vai ver que, na sequência, ainda há algumas restrições. Ela pode entender assim, não, eu tenho isso como um viés estratégico, ok, mas na prática, às vezes não consegue fazer entregas que tanto para o seu corpo interno quanto para as suas relações externas com os stakeholders e com o mercado não são muito perceptíveis. Mas é um dado relevante. Dado relevante. 62% das organizações responderam que desenvolvem a matriz de materialidade como ferramenta de alinhamento das suas dimensões de ESG na percepção junto aos stakeholders. Eu vou te fazer uma pergunta específica ainda sobre isso. 24,3% das organizações, olha isso aqui, ó, a gente até estava conversando um pouquinho, 24,3% das organizações não desenvolvem nenhum tipo de programa de treinamento ou conscientização junto aos seus colaboradores sobre práticas sustentáveis. Né? Então, esse é um desafio mesmo. As empresas precisam atuar para dentro, porque o que é a empresa, né, Ana Carolina? São as pessoas. São as pessoas. Né? Mas se você não sabe lidar com as pessoas que possam se engajar no seu dia a dia... E o conhecimento empodera, lógico. Né, Lívio? Então, isso é fundamental. E participam, né? As pessoas participam mais a partir do instante que elas estão envolvidas, né? Então, isso engajamento é fundamental. E aí, Carol, como é que você vê a questão da matriz de materialidade na ISA-CETEP? Ela foi implantada? A empresa se estruturou diante dos resultados? Conta um pouco para a gente sua experiência sobre esse tema. Perfeito.
Bom, eu estou super impressionada com o número de 94, Olha, né? Por cá entre 97,3. Você é a primeira pessoa a conhecer estes Estou me dados. sentindo muito honrada. E os nossos ouvintes e telespectadores vão saber isso só nos próximos dias. E a gente vai estar lançando aqui nesse momento bem diferenciado. Muito bacana. Não, mas o número é super impressionante, né? 97% das empresas já incorporam agenda ESG na sua estratégia. E a agenda ESG, ela é extremamente complexa, né? Só o que a gente já comentou sobre os temas, eu vou passar pela área de compliance, eu vou passar por jurídico, por cumprimento legal, eu vou passar por área de recursos humanos com diversidade e inclusão, área de meio ambiente com parte de licenciamento, ou seja, um tema que vai permear toda a organização e uma agenda extremamente ampla. E aí, como priorizá-la? Sim. Por onde começar? Então, acho que a matriz de materialidade, ela é um instrumento fundamental para você saber por onde começar com a sua agenda, onde dar foco. Sim. E ela faz isso de uma maneira extremamente importante, que é escutando as suas partes interessadas, né? Ouvindo aqueles que são impactados ou positivamente ou negativamente pelo seu negócio. Então, nós implantamos a matriz de materialidade há algum tempo, como base exatamente para poder escutar e para poder traçar a nossa priorização, entender quais são aqueles stakeholders mais relevantes, né, partes interessadas, né, mais relevantes do nosso negócio. Então, acionistas, investidores, fornecedores, colaboradores, parceiros, ONGs, comunidades. Então, a gente faz um trabalho muito amplo de ouvir todas essas partes, entender como a gente impacta. E aí tem a questão do presente, né? De receber essa escuta, essas, muitas vezes, críticas, né? Eventuais críticas, elogios, receber isso como presente e incorporar na sua estratégia de maneira a evoluir nessa jornada. Então, nossa matriz de materialidade, a gente faz executando isso. A partir desses resultados, a gente socializa com a companhia como um todo e traça o nosso plano, né? Ou nos dá força para seguir no mesmo caminho, ou eventualmente mudar alguma rota. Então, por exemplo, quando a gente olha diversidade e inclusão, né, ela faz parte de um tema extremamente material. Sim. Dentro de atração e retenção de talentos, que é uma das dimensões que a gente trabalha na matriz. Então, a partir dessa escuta, a gente desenvolveu o programa Outros Olhares, que é o programa para diversidade e inclusão, onde a gente está trabalhando, por exemplo, equidade de gênero. Então, equidade de gênero, hoje, 60% da diretoria estatutária da EasyCTEP é composta por mulheres. Opa, né? 40% da diretoria quando a gente olha estatutários e não estatutários. Liderança, mais de 25%, que é um número expressivo se a gente olha para o setor elétrico. Sem dúvida. Mas a gente ainda não tem essa penetração nos cargos operacionais, que é o nosso maior desafio. E aí você precisa fazer programas de formação, né? Incentivar que mulheres possam estudar o que a gente chama de carreiras STEM, né? Na área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Incentivar. Então, assim, ter esse olhar do que é material para as nossas partes interessadas e, a partir disso, desenvolver projetos que vão ao encontro dessas demandas da sociedade. Então, a diversidade e inclusão é um exemplo. O que a gente está agora caminhando, Lívio, eu acho que é um tema que várias empresas que estão nos ouvindo também devem estar seguindo o mesmo caminho, é a questão da dupla materialidade, né, que é a evolução. O ESG está passando por um momento crítico, assim, fundamental, que eu acho extremamente necessário, que é de ainda maior transparência financeira dos impactos ESG. Então, é não só olhar para o impacto que o seu negócio pode eventualmente gerar para uma parte interessada, mas também qual é o impacto financeiro para que o acionista possa ter a sua tomada de decisão em relação àquilo. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, e acho que várias empresas também estão seguindo o mesmo caminho, que é a dupla materialidade, que é uma evolução, né? E cada vez mais transparência. Você estende as percepções também para o viés financeiro. Exatamente. Então, assim, se tem um risco que está sendo trabalhado ali, ou que está sendo percebido pelas partes interessadas, ele precisa ser mensurado. Né? Ele precisa ser levado em consideração para que o acionista saiba de que forma ele está investindo. Perfeito. Então, acho que isso é um avanço, eu acho muito positivo também, para que a gente cada vez mais tenha transparência. Ainda mais que a sua empresa está na Bolsa, né? Está na Bolsa. Então, aí você tem outro dado super relevante e tem prestar contas para o mercado. Exatamente. Muito legal. Ok, vamos para mais algumas respostas da nossa pesquisa.
45,9%, isto é, 46% das organizações respondentes têm políticas claras de sustentabilidade baseada nas dimensões ESG. Muito bom, né? Muito bom. Já é um dado bastante interessante, o que demonstra as preocupações, né? As empresas estão realmente voltadas, estão percebendo a necessidade de estar integradas para esse ponto. Agora vem outra informação expressiva. 46% das organizações respondentes não publicam e nem utilizam relatório socioambiental para divulgação das práticas sustentáveis. Olha isso. É bastante. Quer dizer, a divulgação... Surpresa. Então, de novo, quase que 90 e tantos por cento respondem que tem a visão estratégica, mas operacionalmente não conseguem traduzir isso em práticas que tenham consistência mesmo, né? E o relatório, ele é o indicador, né? O relatório, ele é a transmissão dos dados para o mercado, para a empresa, junto aos seus stakeholders, a consolidação daquilo que você faz, né? Então, esse é um dado extremamente relevante. 59,5% das organizações respondentes possuem um sistema de compliance ou de integridade implantado. Na CETEP, como é que está essa questão? Bom, nosso relatório... especialmente a questão da governança, compliance e integridade. A gente tem um programa bastante robusto, né? Acho que no último ano um dos grandes avanços foi a implantação de todo o sistema SOX, né? Embora a gente... Isso é por conta do nosso controlador, que tem ações, né, fora, mas ainda assim a gente entendeu que era uma boa prática, então fizemos toda a implantação dos padrões SOX em toda a companhia, estamos mantendo esses níveis, porque a gente entende que isso é uma melhoria, algo super importante para a nossa governança. A gente hoje atende todos os padrões, passamos a integrar, inclusive no ano passado, o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que uma das dimensões é exatamente... Está dentro da bolsa, né? Exatamente. E uma das dimensões é exatamente a dimensão da governança corporativa, que é algo que a gente tem avançado bastante, estamos ali nos padrões acima da média de mercado. E trabalhando muito a questão do compliance também para a cadeia de valor, que é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? O desafio que se tem de garantir os valores que a gente tem dentro da companhia, também para a sua cadeia de valor. A gente tem 1.400 colaboradores trabalhando diretamente para a ISA-CETEP, né? E quase 5.000 terceiros trabalhando. Então, a gente também utiliza todos os nossos canais de compliance, todas as nossas políticas, né? Código de conduta, também para fornecedores. Que a gente entende que é muito importante que esses valores possam permear, possam, né, ali, estar presentes em toda a cadeia. Então, isso é fundamental e é algo que a gente vem trabalhando e a gente entende que esse caminho é o que a gente deve seguir. Quando você menciona o relatório de sustentabilidade, tem dois lados, né? Ele acaba consolidando e sendo um instrumento fundamental de transparência e prestação de contas. Eu acho que isso é fundamental. E ele é um indicador, né? Porque ele vai ser comparável ano a ano. Exatamente. Então, no relatório você tem ali os 3 anos, né? Seguindo aí o padrão GRI. Tem os 3 anos onde você consegue comparar e ver sua evolução e, a partir disso, traçar estratégias. Eu acho que o relatório anual não pode ser visto como um fim, né? Ou como instrumento, assim, per se, assim, estou trabalhando para ver no relatório de sustentabilidade. Ele tem que ser utilizado, de fato, como um instrumento de gestão, né? Para a organização, mas eu acho que a parte da governança é fundamental. É fundamental. Ana, ainda continuando um pouquinho sobre a sua análise da ISA-CETEP, fala um pouquinho mais sobre as soluções de gestão e mensuração de impacto social e ambiental nos seus projetos. Vocês aplicam indicadores? Então, estou falando do social, do ambiental e os indicadores. Começar pelo ambiental, que é o que eu comentei, que eu acho que a discussão está até um pouco mais, está bem madura, bem avançada. A gente monitora a nossa pegada de emissões já há muito tempo, né? Então, quando eu olho para os meus indicadores base, eu calculo todos os meses, né? Todo o meu consumo de energia por subestação, consumo de combustível
cada veículo, toda a nossa frota, o que é diesel, o que é etanol. Então, a gente tem um nível de granularidade com os nossos indicadores ambientais, assim, muito robusto. E aí é tão robusto ao ponto da gente ter conseguido associar esses indicadores ambientais à remuneração variável da turma, né? Então, todo mundo hoje, a gente tem metas, vamos reduzir perdas de gás SF6. A frota é própria ou é A gente tem própria e terceirizada. Tá? A gente tem própria e terceirizada. Então, para quem é da área de sustentabilidade, né, a gente tem escopo 1 e escopo 2, quando fala de emissões. Né? Escopo 1, todas aquelas emissões que a gente controla e tem a propriedade sobre ela. Escopo 2 é quando a gente fala do consumo de energia, aquisição de energia. Então, a gente tem um monitoramento muito granular de todos esses indicadores e, a partir disso, a gente traça metas. Né? Então, do ano passado para cá, aliás, de 2021 para 2022, a gente teve uma redução de 31% das nossas emissões. Então, a gente mensura, coloca isso na remuneração variável do pessoal, não só da liderança, mas agora também de cargos operacionais. E, a partir disso, traça as metas e ações conjuntas de inovação, programas de premiação, de sustentabilidade. Então, a gente tem fortalecido bastante esses indicadores. Isso para plano de descarbonização, né? Que é o que a gente fala, reduzir emissões, reduzir nossa pegada de carbono. E a gente também tem metas de impacto positivo, como, por exemplo, do programa que eu mencionei, do Conexão Jaguar, que é a meta que a gente tem de crescer esse programa em 7 vezes até 2030. Então, até 2030, hoje a gente tem 800 mil hectares de áreas preservadas aqui na América Latina. Nosso objetivo é chegar a mais de 3 milhões de hectares até 2030. Então, também aqui, fazendo uma propaganda do programa. Quem quiser estar com a gente nessa, é um convite também para que outras empresas que tenham esse mesmo objetivo, para que a gente possa unir forças e avançar. Então, os indicadores ambientais super sólidos. Na área de social, a gente tem as metas de diversidade e inclusão que eu comentei até 2030, de ter pelo menos 40% da nossa liderança e do quadro funcional composta por negros, né, pretos e pardos. Equidade de gênero, a mesma coisa, uma posição de 30% de mulheres e ocupando posições STEM, que é o que eu comentei, na área de ciência, né, formação na área de ciência, engenharia. E a gente faz um acompanhamento de todos esses indicadores mensalmente, né? Então, a gente tem um comitê de sustentabilidade que faz uma análise crítica de todos esses indicadores, assim como também de taxa de frequência de acidentes. E o comitê de sustentabilidade participam membros de cada uma das diretorias da empresa, né? Representantes de todos. Ótimo. A gente tem 2 comitês, na verdade, Lívia. Eu tenho um comitê formado pela diretoria, que é esse comitê que faz uma análise crítica desses indicadores e de planos de ação e se reúne todos os meses. E nós temos um comitê ASG de assessoramento ao conselho de administração, porque a gente entende que essa agenda precisa estar na agenda do conselho também, né? Precisa ter um nível de liderança e governança também. Então, vou dar uma sugestão aqui. Faz um comitê só do corpo funcional, para estabelecer um diálogo mais frequente, para depois levar para o comitê interno com os diretores e daí vai para o conselho de administração. Exato, a gente está pensando em fazer para o social agora. É uma agenda bacana. Porque aí consegue, né, fazer essa pirâmide. E aí é nesse fórum que a gente faz análise desses indicadores, né, e traçando planos de ação e correções de rota, enfim. Então, na parte social, a gente tem esses indicadores de diversidade e inclusão, de taxa de frequência de acidentes, onde a gente tem ali um acompanhamento muito severo de tudo. E na parte social também, os nossos programas sociais. Aí eu confesso que tem o nosso maior desafio, que é como avaliar essa externalidade, que é o que a gente chama, né, o impacto positivo dos programas, né? Quando você faz ali um programa de educação, por exemplo, para o público jovem, como mensurar esse impacto em longo prazo? Né? Você está fazendo ali um programa profissionalizante, como de fato garantir que aquele programa vai promover uma mudança na vida dessa pessoa? Muitas vezes não é só o programa, é uma combinação. Então, como você também ser justo e transparente na definição desses indicadores e principalmente, né, dar uma clareza do impacto que esses programas têm. Hoje a gente está reformulando os indicadores sociais para a gente consiga dizer assim, olha, cada real que eu invisto em um programa de educação, quanto de fato eu estou gerando de benefício para a sociedade
vários métodos que a gente está testando. Estamos revisando essa metodologia para não ficar só naquilo do quantas pessoas foram beneficiadas. Isso é muito pouco, né? Então, e a gente testou algumas metodologias, elas acho que não refletem muito bem a realidade. A gente está reformulando agora, até em conjunto com os outros países, para ver de que forma que a gente consegue mensurar esses impactos. E mais uma vez, vou ser repetitiva, indicadores com terceiros. Indicadores com a nossa cadeia de valor. A gente está implantando agora os indicadores ambientais com fornecedores. Então, quando a gente constrói uma nova subestação, qual é a pegada de carbono? Que hoje é escopo 3, né? Mas, então, a gente está fazendo um trabalho com os terceiros também para poder criar indicadores com eles, que são os mesmos que a gente utiliza internamente. Eu acho que é essa fase que a gente está agora. Muito bom. Mais dados sobre a pesquisa. 73% e 76% das organizações consideram e promovem ações de contratação e de políticas de apoio à diversidade. Olha aí, um dado expressivo, né? Exatamente dentro do que você comentou. 64,9% das organizações apoiam as mulheres para cargos de liderança. O teu desafio é operacional, né? Eu que vivi nas empresas de energia, Eletropaulo e CESP, era o contingente super maioritário, era homens, né? Então, hoje a gente já percebe a mudança, mas ainda vem aquele histórico que está na cultura do setor. Isso é sem dúvida. 30% das organizações não cumprem as cotas de inclusão de PCDs. Resultado da pesquisa. 73% das organizações respondentes desenvolvem ações sociais e ambientais. São beneficiários desses projetos de sustentabilidade. 64,9% a comunidade e 54,1% os jovens. A CETEP tem projetos com a comunidade, sociais, ou são mais voltados para internos? Não, a gente tem projetos com a comunidade e aí é até interessante na pesquisa, tentando casar as duas coisas, né? Então a gente sempre busca, na nossa estratégia de investimento social privado, conectar o protagonismo jovem, e o que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos é conectar com o pilar de diversidade e inclusão. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente lançou recentemente o curso de eletricistas para mulheres. Então, e aí mulheres que não estavam empregadas, como parte do programa Emprega Mais, no sentido de dar poder oferecer um ofício e ao mesmo tempo conectar com a diversidade e inclusão e com essa mão de obra escassa que a gente ainda enxerga, principalmente quando a gente olha para carreiras técnicas. Então, a gente tem buscado apoiar projetos na comunidade que conectem esses dois elementos, né? A gente tem um programa agora de formação também, ensino profissionalizante, voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Temos feito programas afirmativos também de contratação, programa Jovem Aprendiz, trainees. Hoje ele já vem com uma aspiração de ter aí no mínimo 50% de contratação de grupos subrepresentados, né? Boa. Não minorizados, subrepresentados. Gostei. Então, a gente busca sempre conectar essas duas atividades. Aí temos mais de 10 projetos espalhados pelo Brasil. Hoje, nossa atuação é Brasil. Então, a gente procura sempre nessas áreas de influência onde a gente tem projetos, poder fomentar esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa. Ana, você já falou, Ana Carolina, que a questão das emissões dos gases de efeito estufa. Vocês desenvolvem o inventário das emissões e compensam essas emissões? Como é que está inclusive em relação aos escopos, né? 1, 2 e 3. Comenta um pouco mais profundamente o que você já fez um ampassã aí. Bom, nós desenvolvemos o nosso inventário de emissões desde 2019, né? De maneira voluntária. A gente começou, né, com o escopo 1 e 2, que são os escopos que hoje são obrigatórios, né? O escopo 3 ainda é um escopo que as empresas podem ou não calcular. Então, a gente vem fazendo isso desde 2019 e estabelecendo, usando também o inventário como um instrumento de gestão. Acho que isso é muito importante. Super. Então, a partir do inventário, da identificação de quais são as nossas fontes de emissão mais significativas, a gente traça metas para o ano seguinte e a gente tem essa questão do curto prazo. Então, a gente procura sempre no curto prazo estabelecer metas que
que sejam agressivas, né, de descarbonização. E agora, desde o ano passado, a gente começou também a mapear algumas categorias do escopo 3, principalmente em relação à cadeia de valor. Começamos a mapear a construção, né? A gente tem, quando a gente ganha um projeto no leilão, a gente constrói esse projeto, e aí a gente precisa fazer um trabalho com essas construtoras também de mapear quais são as suas emissões para a construção de um projeto. E aí o que acontece? A gente traça metas de descarbonização que sejam agressivas, né? Como eu comentei, no último ano a gente conseguiu reduzir em 30% as nossas emissões, e aquelas emissões que a gente não consegue reduzir, a gente compensa. E a gente compensa fazendo a compra de créditos de carbono, de projetos RED+, né? Projetos de conservação em áreas aqui no Brasil, projetos relevantes, para garantir que essas emissões que a gente emitiu na atmosfera, elas possam ser capturadas por meio desses projetos de conservação, e com isso a gente obter a nossa neutralidade em carbono. Mas é muito importante entender, assim, o crédito de carbono e a compensação, ele não é uma bala de prata. Sim. Você precisa ter meta para reduzir. A gente estava no evento juntos, né? O pessoal falou, não pode crédito de carbono ser como se fosse uma indulgência, né? Eu peco e aí eu compro um crédito. Vai no confessionário lá e exato. reza uma Ave Maria e um Pai Nosso. Exato. Então, a gente tem muito essa consciência, assim. E não dá para você zerar suas emissões, né? Tá todo mundo agora pro caminho do net zero, seguindo a hierarquia da mitigação, né? De reduzir o que você não reduz, então, pelo menos compense. Perfeito. Acho que essa é a nossa mentalidade dentro da ISACETEP. Muito legal, muito bom. Então, vamos ver o que as pessoas, as empresas, especialmente, responderam a respeito desses temas. 73% na nossa pesquisa sobre práticas sustentáveis e as dimensões de ESG do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. 73% das organizações respondentes não realizam um inventário de emissão de gases de efeito estufa. Olha, ainda o quanto nós temos que avançar, gente. 75,7% das organizações não têm indicadores e metas de redução de gases de efeito estufa. Voltando ao nosso início, né? Está na estratégia, mas muitas das empresas ainda não consideram a metodologia de implantação do ESG. Especialmente agora o resultado da área ambiental, hein? Que mais impacta. Que é o que a gente comentou, que é o que está mais maduro, né, Lívia? Exatamente. E aí depende do setor, né? Depende da atividade. Olha esse outro dado. 75,7% das organizações não tem plano de compensação das emissões. Ela emite, mas não sabe como compensa. 24,3% compensam com plantio de árvores e utilização de crédito de carbono. Então, para a gente perceber que nós temos um enorme e gigante desafio ainda, né, Ana Carolina? E refletindo aqui sobre esses números, Lívia, vai muito ao encontro do que você mencionou no começo, a questão do conhecimento. Né? Então, como levar esse conhecimento para dentro das empresas, entendendo que isso é uma jornada de melhoria contínua. Então, talvez no primeiro ano da realização do inventário, não seja possível contabilizar todas as emissões. Mas isso não pode ser... se está num caminho certo. Exato, isso não pode nos deixar longe assim, muitas vezes a gente fala, não vou fazer perfeito, o ótimo é inimigo do bom, né? Mas eu acho que nessa questão de sustentabilidade, qualquer passo que se dê em direção à maior transparência, ao entendimento, e aí o conhecimento é fundamental, é preciso avançar, né? Então, muitas vezes a gente brinca lá dentro da companhia com a equipe, muitas vezes a gente fala, aqui a gente precisa aprimorar esse número. Né? Aqui a gente precisa ter mais transparência, a cadeia de valor. Agora vamos... E todo ano é um novo passo. E essas mudanças estão vindo muito rápidas. Sim. Então, quanto mais... a pressão é cada vez maior. Né? E com a regulação do mercado de carbono, aí essa situação vai tomar uma outra... Curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. E, Ana Carolina, só para o pessoal que nos acompanha entender, né? A gente está aqui transmitindo várias experiências de várias organizações, né? E é importante que quem está na prática, está lá na empresa tentando desenvolver seus projetos, fazer a tal da abordagem contingencial. Que quer dizer, cada caso é um caso. Isso significa que as cadeias, falando em relação à questão das emissões, as cadeias de valor de cada empresa têm um jeito. E se está independente do segmento, tem outro.
Portanto, é preciso analisar cada caso para poder entender os seus impactos. Sem dúvida. Então, só para te dar um exemplo, nós estamos trabalhando para um grupo de seguradoras e a seguradora, ela tem no escopo 3 o maior nível de emissão de gás de efeito estufa. Não é nem no escopo 1, nem no escopo 2, que são os obrigatórios. Deve ser uns 90%. Então, né? o resto, o problema está fora, não está dentro. Diferente da indústria, diferente de algum outro setor, como o de energia que você está comentando aqui. Então, as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender isso. A realidade de uma não será exatamente a realidade de outra, mas você tem que entender como um todo a metodologia, a estratégia que a empresa vai tomar e aí fazer as referências necessárias para conseguir ter resultados positivos diante da percepção do que a gente chama aqui as dimensões, os eixos da ESG. Né? E mesmo dentro do setor de energia, quando a gente olha para a geração, é um jeito. É um jeito. Quando você olha para a transmissão, que é o meio do caminho, a pegada é muito menor. Sem dúvida. E quando você olha para a distribuição, é outro. E mesmo entre países. Porque se você olha a emissão de gás de efeito estufa do setor de energia no mundo, a gente está falando de mais de 70%. No Brasil, com uma matriz renovável acima de 80%... É outra história. A gente é responsável por 17% das emissões. É verdade. Né? Então, assim, Então, o que você falou, assim, é muito, muito correto. Cada caso, cada setor, cada país, cada cenário, o importante é começar. Eu acho que o conhecimento, buscar o conhecimento, independentemente do porte da empresa, é fundamental nesse setor, porque a questão da competitividade, né, ainda não é regulado alguns temas, né? Que eu mencionei, o inventário, ele é algo voluntário. Sim. Que as empresas que acreditam, entendem que esse é o caminho, fazem. Vai chegar uma hora que não vai ser mais. É verdade. E aí... Vai ser pela dor. Então tem essa questão da velocidade, né? Bacana, Ana Carolina. Você vê, o tempo vai passando, a gente vai conversando e a gente já chegou no final. Esse tema... Isso é muito legal. Muito Eu vou bacana. te deixar mais um minutinho, então, Ana Carolina Davi, nossa querida entrevistada de hoje, para você dar seu recado final. Quando a gente olha para a agenda ESG, acho que a grande palavra é integração. Né? Não tem, principalmente num país como o nosso, por exemplo, a gente olha a quantidade, os milhões de brasileiros sem saneamento. Né? E o pessoal pergunta, você acha que o comportamento do consumidor mudou? Eu falo, depende. Quem é esse consumidor? A gente olha, tem pessoas hoje que não têm saneamento. Como que a gente pode falar de consciência ambiental se a gente tem uma desigualdade social no nosso país tão grande, né? Tão aparente. Então, acho que o ESG, ele traz essa abordagem integrada e holística e estratégica sobre o tema. Não dá para olhar um ponto sem olhar o outro. Então, quanto mais... E também não dá para construir uma agenda sozinho. Sim. Então, a gente fala muito, assim, dentro da nossa estratégia de geração de valor sustentável, a questão de alianças, parcerias, falar sobre temas, né, os ODS, sobre temas tão fundamentais. Não é um programa de uma empresa que vai impactar a sociedade. Né? Não é uma empresa se descarbonizando que vai mudar ou combater os efeitos das mudanças climáticas. É preciso todo mundo caminhe juntos. Então, acho que a questão da articulação, parceria, parceria principalmente público-privado, acho que é fundamental para que a gente possa avançar. Então, acho que integração é a palavra e que a gente sempre vem trabalhando dentro da nossa empresa para fomentar cada vez mais. Muito bom, muito legal. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente Vander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da Sebrace, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Lin Monteiro, a Michele Belfiore, o Augusto Roque e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e no YouTube da FIP e nos canais do Íris, da Sebrace e do Sindiprestem e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço a minha querida convidada, Ana Carolina Davi. Você foi perfeita, foi muito legal essa nossa conversa. E agradeço também a você, que acompanhou este Diálogos ESG FIP, com o apoio do Sindiprestem, do Íris e da Sebrace. Até
o próximo episódio.